Olá, boa noite, Ed. Gui, Vasco consegue ganhar domingo. Vou falar um pouco desse jogo também, Wellington. Aliás, ai, Marcão, esse jogo aí, cara, eu confesso para você que há uma semana e meia atrás eu estaria confiante assim absurdamente no Vasco, que estava jogando bem, estava com clima bom, mas depois das últimas duas partidas, cara, eu tô um pouco tenso para esse jogo de domingo. E você, cara? Então, o torcedor vascaíno estava até, eu acho que estava mais empolgado do que devia, né? Depois da partida contra o Água Santa, eu acho que houve um desgaste físico natural, né? Porque teve pênalti, tem toda a tensão, teve toda a questão de jogar em casa, de ser o favorito para a partida, de ter que tomar as rédeas, de ter tomado a virada. Então, assim, teve vários reveses, tanto físicos quanto psicológicos, né? Que eu acho que atrapalharam o Vasco aí no último jogo contra o Nova Iguaçu. Porque se a gente for levar em consideração o que as duas equipes produziram, também não foi aquilo que o teu rival está querendo falar, né? Que os antes querem dizer que o Vasco foi completamente massacrado, até porque botou duas bolas na trave, fez seu gol, também teve suas chances, mas o Nova Iguaçu foi muito bem. Tanto é que o melhor jogador da partida foi o Léo Jardim, que inclusive ganhou aí, nesses últimos dias, uma chance de representar o Vasco na seleção brasileira, né? Mas eu acho que o torcedor vascaíno, ele pode se lembrar do ano passado, para ficar um pouco mais otimista, aonde o Vasco jogava melhor contra os times que eram tecnicamente melhores que ele do que contra os times da tabela que eram Verdade. semelhantes, né? Eu Isso é acho um que fato, né? eu acho que o Vasco tem essa questão, ele quando ele precisa propor, quando ele precisa ser o favorito, não sei se falta atenção, não sei exatamente o que é, mas a gente vai combinar que o Vasco foi muito melhor nos clássicos do que foi nesses dois últimos jogos, né? Então eu acho que como é uma partida decisiva, que a gente pode se apegar a isso, que o Vasco deve tratar esse jogo como um jogo grande, não mais como um jogo onde ele é favorito supremo, né? É assim, ó, por exemplo, ó, o Dual Sei tá mandando aqui, ó. É isso, Dual Sei, né? Dual Sei, isso mesmo. Tá, boa noite, não tô confiante, não. Assim, não é nem questão de confiança só, tá? Assim, eu confio no nosso treinador hoje, diferente de outras épocas, né? Mas eu acho até que ele vai mudar um pouco essa formação, né? Mas eu já esperava essa mudança depois do jogo contra o Água Santa. Já achei que no Carioca seria diferente e não foi. Você acha que aquela linha de 5 tá atrapalhando nesse momento o Vasco, Marcão? Cara, eu não sei exatamente se é a linha de 5 ou se são as peças, né? Pelo que eu tava lendo hoje, é bem possível que essa linha de 5 caia. A gente só não sabe quem que deve ser ali a dupla do João Vitor, porque eu já ouvi dizer que talvez eles puxem o Medel ali para primeiro volante. Então, assim, depende muito das peças, né? Como é que ele vai usar as peças. A gente tem que lembrar também que o Matheus Cocão, né, que vinha entrando bem, está suspenso para essa partida, foi expulso ali no final. Então, talvez seja uma alternativa do Ramon realmente desmontar essa linha de três zagueiros, né, com os dois alas, e fazer algo mais tradicional, né, com uma linha de quatro ali atrás. Eu imagino que ele vá por esse caminho. E eu também estava lendo que talvez ali pela lateral direita ele vá com o Rojas, que guarda um pouco mais de posição do que o Paulo Vitor e do que o Puma, né? Então, assim, eu acho que ele vai acabar desmontando sim. Não acho que essa linha de 5 seja o problema. Acho que o Vasco fez bons jogos contra outros adversários usando a linha de 5, inclusive em alguns momentos dos clássicos. Mas que assim, agora, para essa partida, eu não acho um erro ele desmontar, não. Eu acho que para as peças que ele tem disponíveis e para o que foi, para o que se apresentou o primeiro jogo, que ele vai precisar mudar isso sim. E principalmente mudar ali a entrada da grande área. Eu acho que o Vasco deu muito espaço no meio de campo, né? Na parte defensiva ali do meio de campo. Tanto é que o Nova Iguaçu conseguiu experimentar muito de fora da área várias vezes, porque ele teve espaço por Sim. ali. Então eu acho que essa deve ser a principal preocupação do Ramon.
de não dar tanto espaço, de não dar tanta liberdade ali aos atacantes e pontos do Nova Iguaçu. Inclusive, né, o Ramon treinou com o Praxedes e o Rojas do time titular, É. barrando o PH. Eu não entendi direito, cara. Eu acho que ele pode ser que acho que vai jogar na direita, né? Mas eu não acho que o Paulo Henrique tá jogando tão mal a ponto de ser reserva. Mas também foi só um treinamento, né? Todo mundo já tá dando como certo isso, mas eu não colocaria nem Praxedes, nem o Rojas, cara. Eu não consigo entender muito. Eu acho que assim, provavelmente ele vai preencher o meio de campo e tirar a linha de 5 para ele usar o Rojas, quer dizer que ele já está pensando na parte defensiva, né? E se ele for fazer isso, lógico, né? E aí ele coloca o Praxedes ali para preencher o meio de campo. Você colocaria o Praxedes? De forma alguma. Nossa, cara. Mesmo ele não tendo o Matheus Cocão, eu ia acho que pensar em todas as possibilidades que o meu elenco apresenta antes de fazer isso, entendeu? A Sim, questão do Rojas ali, eu imagino que seja por justamente aquilo que a gente estava falando. O Paulo Henrique, ele é um lateral direito que não guarda a posição, então ele é um cara que ele apoia bastante. Então, talvez pelo volume que o Nova Iguaçu produziu no primeiro jogo, ele esteja optando por um lateral que não suba, que vai ficar ali, né? Que exatamente. vai ser mais um defensor do que propriamente dito um apoiador. Agora, o Praxedes eu realmente não entendo, até porque o jogador não tem assim aquela pegada, né? Então, tipo, não é como se ele fosse botar um primeiro volante ou um segundo volante mais defensivo que vai fechar os espaços ali. O Praxedes, ele é um jogador que em muitos momentos falta essa intensidade para ele, tanto na marcação quanto no apoio. Então, eu com certeza não iria com o Praxedes. E vamos torcer para que seja só fruto de um treinamento, que ele tenha testado ali uma opção. Então, a gente não sabe também como tá indo o Praxedes nos treinamentos, né? Porque o Praxedes, Também. cara, ele entrou muito mal em vários jogos, eu concordo com todo mundo das críticas, meio sonolento até para ser um volante, mas, cara, não é possível que o cara vai jogar mal todos os jogos, cara. E não e o Ramon ter gostado dele, alguma coisa boa tem nisso. O Eduardo falou um negócio aqui interessante. Para mim, o problema não é a linha de 5, o problema é o meio de campo, praticamente sem jogadores. Apenas é Gabriel e Galdamés. Muito espaço, pouco preenchimento e combate. É fato, Eduardo, bela mensagem, até porque tiveram momentos, né, no último jogo, que a gente via o time do Vasco recuado e o meio campo ali vazio, buraco mesmo. Isso vai ser corrigido, cara. Isso vai ser corrigido. O Edmundo, o pessoal que tá perguntando, teve um compromisso sério mesmo, tá? Não foi compromisso sim, foi babalado, não foi isso não. E ele não pôde participar, tá? Então, aí eu falei, não, vou fazer com o Marcão aqui, até porque daqui a pouco eu vou colocar pra gente ver o elenco do Vasco e a gente colocar em algumas posições e eu vou até pedir ajuda do pessoal do chat, que já são mais de 400 simultâneos. Pedir like, pessoal, ajude dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando. E na descrição tem também o Multiverso Vascaíno, que é o canal do nosso Marcão. Tá aqui na descrição. Então se inscreve no canal dele também, tá? Nova Iguaçu é sangue novo, velocidade no primeiro jogo matou o Vasco na parte física. Eu não acho que seja só parte física, tá? Eu acho que taticamente funcionou muito bem contra o Vasco, como Também. funciona em vários jogos com times pequenos. O Vasco, quando tem que propor o jogo, tem dificuldade, né? A gente vê, pô, jogou bem contra os grandes, jogou bem contra o Flamengo, contra o Fluminense, Os três ganhou do clássicos. Botafogo. Exatamente, cara. Olha lá, o Eric Johnson já está conosco. Boa noite. Isso é apenas uma especulação. Ninguém sabe quem verdadeiramente vai jogar no time do Verdade. Vasco. Então, o Pedrosa colocou isso também no Twitter dele, mas não tem como saber. Você acha que o técnico vai dar de bandeja 3 dias antes a formação? Isso se ele já não fez esse treinamento, né, Eri? Já pensando nisso, né? Já pensando Confundi. em, de repente, vamos ver, o cara vai achar que a gente vai preencher o meio de campo, mas na verdade a gente vai vir com uma linha de 5, uma fake linha de 5. Eu vi alguém aqui, o Nazaremo. Tem que tirar o Léo Pelé, esse jogador mata o time, mas o Ramon Dias faz muito teste, meu Deus. Então, sobre o Léo Pelé, quero até perguntar para o Marcão. Eu acho que a característica do Léo Pelé com uma linha de 5 é o que faz o Ramon querer utilizá-lo. Ele realmente fez partidas ruins, mas eu gosto do Léo Pelé, acho um jogador importante, bom para ter no elenco. Mas ele é tanto zagueiro quanto lateral esquerdo, canhoto, ele é rápido, eu acho um excelente jogador, tá, gente? Apesar de ter feito algumas partidas, oscilado aí algumas partidas,
E aí, como ele quer liberar o Piton na linha de 5, ele precisa de um cara que saiba preencher a lateral, sair jogando e defender. E o Maicon, pô, o Maicon joga bem. Acho que o Maicon, no momento, realmente, como zagueiro, beleza. Acho que o Maicon pode estar um pouco melhor que o Léo Pelé. Mas aí, pensando em velocidade, em jogador que sabe sair jogando, canhoto, acho que é isso que ele pensa, né, Marcão? E o Léo Pelé, ele é um zagueiro muito construtor, né? Ele tem uma qualidade boa de saída de bola. E ali, ele fazendo aquela saída junto com o Piton, eu acho que acaba até priorizando o Payet a receber aquela bola ali na frente com um pouquinho mais de qualidade, entendeu? Se você parar para pensar, o Léo Pelé também tem uma característica que eu gosto, particularmente, que é ele sempre é muito vertical. Então, ele sempre ou carrega a bola ou toca para frente, né? E fora o fato que você falou que ele é lateral esquerdo de ofício. Então, eu acho que ele é um cara que ocupa bem aquele espaço, que ocupa bem aquela zona quando o Piton tem que subir. Então, eu acho que é muito por isso que o Léo Pelé acaba não perdendo lugar nesse time. E vamos ser honestos também. Ano passado eu concordo muito com isso, mas eu também não vi o Léo Pelé falhando assim, sendo o causador de tantos gols do Vasco nessa temporada de É. 24. Exatamente. Não, não, acho que não é o caso de falar que, meu Deus, não dá mais. Não, não é isso. É. Acho que outra São coisa que as pessoas opções. esquecem, as pessoas esquecem, quando a formação não funciona, não dá certo, porque funcionou em muito antes desses 2 últimos jogos, a formação com linha de 5. A gente não pode reclamar disso, até eu estava gostando bastante, mas realmente se tiver um time que saiba preencher o meio de campo e utilizar a altura, por exemplo, do Medel na zaga, aí ferrou, cara. Isso aí atrapalham todos os jogadores. Tanto é que no último jogo, o Medel jogou mal, o Léo Pelé jogou mal, o PH, o Piton avançou até que jogou bem. Acho que quem se salvou um pouquinho foi ele. O Payet ficou Payet. devendo, mas é o Payet, né, cara? Ele realmente, quando tem uma Ah, outra botou duas jogada, o bolas. cara. Mesmo assim, ele mais ou É, menos botou duas bolas na trave, né? Também não tem o teve que isso. fazer, cara. É aquele típico cara que. Eu lembro que tinha um jogador que era assim. Que time que era? No Grêmio, que era o Douglas, que jogou no Corinthians também, né? O meio-campista, o camisa 10 que era no Grêmio, que era tipo assim, isso, eu não tô falando do Douglas, que não é mais jogador que o Payet. Cara, o bicho parecia uma nhaca, não fazia porcaria. De repente, metia 2 bolas no cara a cara com o goleiro e fala, puta, cara. Aí você fala, pô, é foda, o cara jogou mal, jogou, mas deu 2 bolas na cara do gol. Acho que o Payet é um pouco isso. Tem que ver o Adson também lá na frente. Eu acho que o Adson tem que ser titular desse time, o Marcão. Eu concordo com você. Concorda? Também acho que o Watson já tem que ser titular desse time. E pelo que eu escutei, ele não foi titular no último jogo por uma questão física mesmo. Porque ele estava há algum tempo sem jogar lá na Europa. Aí quando ele chegou aqui e começou a ter uma sequência que a fisiologia disse ali para o Ramon que ele talvez pudesse estourar, e por isso que ele optou ali pelo jogador que tinha acabado de chegar e não pelo Watson. Pelo que eu escutei foi isso, foi uma questão física. O Watson tecnicamente já está pedindo passagem há algum tempo, e eu acho que se cai a linha de 5, que a gente acaba jogando com um pouquinho mais de profundidade, assim. Exatamente, profundidade, pontas, né? Que o Isso. Adson acaba grudando um pouco mais pro lado. Então, tem até mais motivos pro Adson jogar, porque ele rende melhor quando ele tá aberto, né? É, É, e ele não infiltra muito. O Adson, ele tem ele corta esse pro meio, pequeno problema. Corta pro meio corta toda pro vez. Só meio. que ele é um cara que corta pro meio, mas é difícil de pegar a bola, mesmo você sabendo onde ele vai. Ele É. fica com a bola bem próxima do pé, mas ele sempre puxa pro meio. O Vasco ele tem uma vantagem, na minha opinião, que são os laterais. Então, mesmo quando ele tá com os pontas de pé trocado, e principalmente o Adson, que quase sempre corta para o meio, eu acho que ele não perde tanto em profundidade, porque os laterais apoiam muito. O Paulo Henrique passa muito. Então, é tranquilo para o Adson cortar para o meio e servir o Paulo Henrique. Então, também não perde a profundidade dessa forma, né? Eu acho que isso é pensado também. Mas o Adson, eu acho que ele tem entrado bem, que ele tecnicamente está vivendo um bom momento e que não tem ninguém melhor do que ele para colocar agora. Então, eu imagino que ele vá com o Adson sim, ainda mais se cair os 3 zagueiros. Aí eu tenho 90% de certeza que ele vai com o Adson
porque ele vai acabar espetando o Payet talvez ali numa ponta e o Adson na outra. Puta, Paê na ponta não, pelo amor de É. Deus, Na, coloca esse ver, maluco na, centralizado. na verdade, Solto, né, tem que deixar solto. eu digo isso na formação, né? Porque o Payet, nesse ano de 2024, não teve nenhum jogo que ele ficou preso na ponta, ele flutua, né? Você vê que várias vezes ele volta para trás do meio de campo para tocar de primeira e desafogar o sistema defensivo. Ele vira e mexe, aparece na direita, também aparece na ponta para fazer uma dobradinha com o Piton. O Payet nessa temporada ele tem flutuado bastante. Eu digo na ponta na questão da formação inicial, né? Do que vai sair para o papel ali no público, que o público vai receber ali da transmissão.